gente, começando mais um dia, começando mais um vídeo aqui diretamente do deserto do Atacama, depois de conhecer todo o litoral do Chile e também de conhecer a parte do litoral que tem dentro do deserto, a gente chegou hoje em um ponto bem famoso. Chegamos na emblemática Mão do Deserto, ou melhor, Mano del Desierto, que está aqui no meio do deserto do Atacama, pertinho da Ruta 5, que é a Ruta Pan-Americana, que vai do extremo sul até o Alasca. E que maneiro, gente! Essa mão é gigante, a gente tinha visto somente fotos dela antes. E essa escultura é tão famosa, essa daqui tem 11 metros de altura, então ela é bem imponente mesmo, ela se destaca aqui no meio do deserto. E o mesmo escultor que criou essa escultura aqui também fez uma lá em Punta del Este, no Uruguai, que a gente visitou, que são os Los Dedos, La Mano, se eu não me engano, e também fez uma lá em Madrid, na Espanha. E agora bora pegar a estrada para continuar desbravando o deserto mais seco do mundo. Esse deserto que é tão gigante que chega a ter o tamanho do país de Portugal. É enorme. Agora a gente está indo em direção a Antofagasta, estamos a 70 quilômetros de lá. E a gente vai aproveitar que lá é uma cidade maior para resolver algumas pendências que tem a ver com a nossa viagem. Antofagasta é a maior cidade aqui do deserto do Atacama e mesmo agora, a 20 quilômetros da cidade, a gente já observa bastante indústria, principalmente relacionadas ao minério e muito caminhão. Tem até um cemitério de caminhões, várias borracharias, né, para cuidar da manutenção desses caminhões. E vários buracos também. E vamos ver o que nos aguarda. A gente não é muito fã de entrar com o nosso ônibus em cidades grandes, mas como a gente tem que resolver umas pendências, meio que a gente não tem escolha. E mesmo com todas essas indústrias e todo o movimento de cidade grande, a gente ainda se sente bem inserido dentro do deserto. Aqui na entrada da cidade ainda tem várias montanhas gigantescas, inclusive agora a gente está passando bem entre elas. E é muito doido ter uma cidade tão grande assim no meio do deserto. Antofagasta tem uns 400 mil habitantes e agora a gente está passando bem aqui pelo centro, pela costaneira, mas até agora a gente está achando uma cidade bem bonita. Ainda tá cedo, são 9h20 da manhã, as coisas aqui no Chile começam a funcionar um pouquinho mais tarde, né? Então o movimento não tá tão grande. Eu acho que se a gente pegar um horário de pico aqui, vai aumentar bem esse movimento, mas realmente tá tudo bem bonito por enquanto. E depois de muitas voltas, encontramos um lugar para colocar nosso ônibus aqui. Umas 3 quadras do SAG, que é o primeiro objetivo de hoje, que a gente vai fazer a documentação do Zezinho. No último vídeo a gente levou o Zeca no veterinário para fazer o atestado médico, né, de saúde dele. E agora esse atestado a gente leva lá no SAG para eles conferirem todas as vacinas, o microchip, ver se está tudo certinho, para eles emitirem o CVI, que com o CVI a gente consegue levar o Zeca para outro país. E quando a gente fala que aqui no Chile tem uns carros diferentão, quem conhece esse daí? Não dá nem pra dizer que é uma limusine. Parece uma limusine, Parece né? uma limusine, mas acho que não é não. O SAG já tá bem ali na frente, ó, esse prédio amarelo. Vamos ver se a gente consegue nosso documento ainda pra hoje. E depois de praticamente 1 hora no SAG, conseguimos com muita luta, com muito esforço, mas que dificuldade, gente. Foi o mais difícil até agora, muito enrolado, muito complicado, tudo difícil.
Isso que a gente tinha visto umas recomendações no aplicativo de viajante, que era super tranquilo e que conseguia para o mesmo dia também, mas o nosso ficou para amanhã. Isso quer dizer que vamos ter que dormir aqui na cidade de Antofagasta, achar um lugar bem seguro, bem tranquilo para dormir, mas vamos aproveitar para fazer algumas pendências. Inclusive a gente já está atrasado e a gente vai colocar o Isofil no nosso para-brisa. Há uns meses, umas semanas atrás, a gente decidiu tirar porque o nosso para-brisa estava muito riscado e agora vamos colocar de novo porque tá difícil aguentar esse calor sem ter a proteção do vidro. O que ela falou que podia ir? Eu acho que passamos. Ele está mirando aí, ó? Sim. Sim. Hay que sacar esa. Estamos probando y. Ayúdame. Y por mientras, en el lado de allá, acomódate. En el sitio de allá, para que me den la salida de esa camioneta. E agora o desafio está sendo pra gente entrar aqui, onde vão colocar a película, meio baixo. Passar o ar-condicionado. E conseguimos entrar. Já coloquei a cortininha aqui para separar a casa. O pessoal já está fazendo a limpeza aqui do para-brisa. Vai ter que tirar esses suportezinhos da GoPro e vamos colocar por cima de tudo. Aqui vai ficar mais escuro, mas é bom porque esse daqui é o nosso parasol. E o pessoal parece ser bem bom. Ele viu o nosso busão com as bandeirinhas e a gente ainda não colou a do Chile. Ficou incrédulo, falou que vai dar uma bandeirinha de presente. Esquecemos a torneira aberta e o pessoal avisou pra gente que tava pingando água do lado de fora, que era a nossa caixa vazando. Isso porque a torneira do banheiro ficou aberta aqui, a água foi subindo e lotou a nossa caixa de água lá fora. Tava uma piscina aqui dentro do motorhome. Muchas gracias. Chegou o iFood. O que achou de bom pra nós? Tava fechado aquele lugar, mas eu achei a Empanadas Wendy. Maior empanada que a gente já viu. Tá com uma cara muito boa, porque hoje o dia tá meio movimentado. Acordamos antes do sol nascer, não comemos nada e agora 1h30 da tarde. Fome. Depois de passar pano ali fora. Depois de tirar a inundação da Gente, oficina nunca aqui. vi uma coisa dessas. Fui eu que esqueci a torneira aberta. Não sei como que isso foi acontecer. Inundou o banheiro, Sim. inundou tudo aqui. Esqueceu a torneira aberta e ainda fechou a porta do banheiro, então a gente não escutou nada, só o rapaz batendo aqui falando que tá dando goteira. Bem quentinha. Ui, tá parecendo um pãozinho francês até. Tá. Pratos? Prato. E por enquanto, vamos ficar nessa bagunça aqui. Tá tudo um caos, gente, mas logo as coisas, a ordem vai ser estabelecida novamente nessa casa. Dias e dias. Tem que tirar a ração do Zeca pra pegar o prato. E é isso. Vida real, não é mesmo? Não precisa ser tão real assim. Tinha queijo e champignon com queijo. Essa tava 2.200. Foi na hora, né? Fazia tempo que a gente não comia empanada assada mesmo. A gente vai pegar, é mais tipo pastel frito, né? Sim. Graças! E depois de umas longas 6 horas, conseguimos colocar o Isofilme no ônibus. Demorou muito mais do que a gente imaginava, mas já achamos um lugar aqui para poder ficar mais tranquilo. A hora que ele foi aplicar, eu falei, vai bastante tempo, né? 2 horas. Ele falou, umas 2, 3 horas. Ficamos mais de 6 horas lá, gente, só para colocar o do para-brisa, vocês acreditam? Agora tá colocado. Aqui na hora de finalizar apresentou alguns problemas.
Essa parte de baixo eu não quis colar totalmente, daí ele falou que depois com o sol, com o calor, vai assentar melhor. Ele colocou umas fitas aqui. Mas a gente não estava aguentando mais ficar dentro desse ônibus com as janelas todas fechadas e conseguir vir de novo pro oceano, abrir nossas janelas, pegar esse ventinho já tá sendo renovador. Achamos um lugar aqui na Costaneira bem espaçoso que a gente viu que outros motorhomes ficam, inclusive tem até outro motorhome ali na frente. Um lugar bem bonito, só tá com bastante lixo, mas pelo menos é um lugar bem tranquilo aí que a gente vai poder ficar, abrir as janelas como o Davi falou e tudo mais. Só que agora fechou o tempo, tá ventando bastante também, parece que veio uma chuva por aí. Bom dia, gente. Aproveitamos a noite para descansar bem. Já estamos aqui lavando a roupa, lavando a louça também. Bom dia, gente. Aproveitando ao máximo para usar o resto de água que a gente tem. Que sobrou depois da inundação. Que sobrou depois da inundação. Usar toda a caixa, que a gente vai tentar encher ela depois para não perder nenhuma água a mais. A gente viu que tem um posto Shell que o pessoal consegue encher água aqui. Vamos torcer para dar certo, porque essa região é muito difícil de conseguir água. Inclusive a gente estava vendo lá em São Pedro do Atacama, vários campings cobram coisa assim de R$100 a mais só para você conseguir encher seu tanque, fora o que você tem que pagar no camping, que já não é muito barato, né? Então vamos aproveitar para tomar um banho também e tentar chegar lá já com a caixa cheia. Hola, ¿todo bien? ¿Puede completar el edificio, por favor? Sí, una consulta, ¿tiene grifo de agua para llenar el tanque acá? Ahí a la vueltica hay una No, llave. no, grifo. Sí, ahí a la vueltica hay un grifo. Ah, tá, está bem. E conseguimos um ponto d'água, a mulher foi super de boa e ainda coube o nosso ônibus. Em posto de combustível dentro de cidade é mais difícil, porque geralmente está super cheio e não tem espaço para parar. Mas aqui a gente teve um espacinho, ó. Colamos o busão na grama, mesmo assim passa o carro ali. E agora, bora encher a caixa d'água. Falei pra Paula colocar a nossa cortina aqui, para ela aproveitar e tomar banho, que só eu tomei banho. Já tá botando a roupa pra lavar. Já, colocando a roupa pra lavar. Mais roupa, na verdade, né? Pra aproveitar e ir usando a água enquanto tá enchendo a caixa. O Davi já tomou banho, eu ainda não, então vou aproveitar pra tomar banho também. E é isso, vamos chegar na Atacama de caixa cheia, então deu boa. Conseguimos estacionar nosso busão. Por sorte, em frente ao mercado tem um estádio. Então, um estacionamento gigante. Conseguimos deixar aqui, porque os mercados aqui da cidade é tudo estacionamento subterrâneo. Aí a gente não consegue entrar. A maioria dos mercados fica num complexo de lojas, tipo um shopping pequeno. E aí com ônibus não tem condição. Aí aqui deu certo, estacionamento bem grandão. E hoje vamos testar pela primeira vez esse jumbo. Acho que essa vai ser a última cidade que a gente vai pegar no Chile, que vai ter mercado maior, né? É. Lá em São Pedro do Atacama deve ter só umas mercearias. E vamos ver qual é que é desse jumbo. Só falta ser muito bom, né? A gente saindo do Chile descobre um mercado melhor que o líder. E agora temos que atravessar a rua sem o carrinho. Já enchemos todas as sacolas. Eu tô com a mochila aqui também. E ainda tem tudo isso de coisa para levar. Mais uma mochila aqui. Vamos ter que fazer mais do que uma viagem, né? Nossa, não sei por onde começar. Joga tudo pra trás, joga tudo pro edredom. Pega um de cordeirinho pra ele, por favor, porque agora eu mostrei isso aqui, ele acha que ele vai ganhar alguma coisa.
deu certo o documento do Zeca. Agora sim a gente pode sair aqui de Antofagasta e pegar a estrada. Então partiu Atacama, gente, ó, 310 quilômetros para chegar lá. Vamos ver como que vai ser na estrada, porque agora já tá um pouquinho mais tarde. E hoje vai ser um dia especial, porque São Pedro era um dos lugares que a gente mais queria chegar. Eu tô bem ansiosa para chegar lá, então vai ser bem legal. A gente vê as casas em cima do morro aqui que a gente tá, mas não imaginava que a gente teria que subir até aqui. A estrada tá aqui, gente. Nó. No meio das ladeiras. Com quebra-mola ainda. Olha aqui. Olha o tanto que subimos. E ainda tem mais casa pra cima ainda. Olá. Tudo bem? Tarjeta de débito, por favor. Graças. Graças. E esse foi oficialmente o pedágio mais caro que já pagamos até agora. R$90 de pedágio, gente. Já fazia um tempinho que não tinha pedágio na estrada, alguns quilômetros, né? Mas agora veio com tudo. Rodamos uns 200 quilômetros e estamos quase chegando na cidade de Calama, que é uma cidade bem grande também, mas é conhecida por ser bem perigosa, então a gente vai passar reto, a gente não vai entrar em Calama. Vocês já tinham visto o salgadinho desse jeito aqui? Metade batata e metade Doritos. Eu achei que ia ser literalmente metade, mas ele tem o formato, ó, da batata. Ele tem o formato da batata e levemente o gosto de Doritos. Muito gostoso. Bem diferente. A gente viu no mercado que tinha esse, metade batata e Doritos no formato de batata. E também tem no formato de Doritos e a gente comprou também, porque Doritos é o salgadinho que a gente mais gosta. Graças. Olha, o motor tá esquentando, é só parar. Porque a gente tá pegando um vento totalmente contrário, um vento bem forte. O lado positivo é que empurra mais o nosso ônibus, né? O ônibus ele tá correndo bem assim, sem muita dificuldade, mas evita o vento bater no radiador, então direto a ventoinha tem que ligar, né? E ir esfriando o nosso motor. Mas tá tudo certo, só tá trabalhando um pouquinho mais quente. Estamos passando aqui pela cidade de Calama, mas a gente não passa pelo centro, é bem por fora mesmo, rodeando a cidade. E para chegar até aqui foi praticamente só subida desde que a gente saiu lá de Antofagasta. A gente já está a 2.200 metros de altitude. Então quer dizer que a gente subiu pelo menos 2.200 metros, porque Antofagasta a gente estava no nível do mar, Sim. Então estava no zero. E pelo que a gente sabe, pelo que a gente pesquisou, nessa rota aqui até o Atacama, a gente vai chegar até um limite de 3.400 e depois vai descer. Então ainda vamos enfrentar uma subida bem forte e depois o que é pior ainda com o nosso ônibus, que é a descida, que a gente tem que ir com muito cuidado. E o sol já começou a baixar, aqui da janela dá pra ver o sol se pondo. E acredito que não vai dar pra chegar até São Pedro hoje, antes de anoitecer. Então provavelmente a gente vai procurar algum lugar agora pelo caminho pra poder passar a noite e não ter que dirigir no escuro. O caminho é muito lindo, né? Então no escuro a gente não consegue enxergar nada. E apesar do caminho ser lindo, grande parte do deserto da Atacama que a gente pegou tem muito lixo na estrada. Tem bastante lixo. Lixo, entulho, às vezes é mais essas pedras assim, mas às vezes é lixo, lixo mesmo, o saco de lixo, tudo jogado, é realmente uma tristeza ver tudo isso.
meio estranho não saber onde tá, Zé. Ei, cada hora que abre essa porta tá num lugar diferente, né? E encontramos um lugarzinho, na verdade estamos aqui na beira da estrada, a gente viu que tinha uma estradinha de terra saindo de lá e conseguimos distanciar uns 40 metros da estrada principal, a gente não sabe quanto de carro vai passar, né? Aqui é cheio de pedra, então o terreno é bem firme, bem tranquilo para deixar o ônibus, e tá um pôr do sol incrível. Agora já tá mais escuro, na verdade, mas foi ficando cada vez mais rosa o céu, muito bonito. E por incrível que pareça, gente, ó, acabou de dar trovão ali, ó, uns raios. Tá bem fechado o tempo pra lá, né? Vixe, tá dando um monte. E... Será que vai chover no deserto mais seco do mundo? Tá bem friozinho aqui já, ventando bastante, um vento bem gelado. Dizem que no deserto é bem frio à noite, durante o dia faz muito calor, né? Então, vamos ver. Ih, pegou. Pegou. Vai. Já passamos a mudança pra frente e fizemos o varal aqui, que hoje a gente conseguiu dar umas 3 maquinadas. Lavamos bastante coisa, todas as nossas roupas que estavam sujas e até as toalhas de banho, os tapetinhos de casa, então rendeu. Rendeu, e o melhor de tudo é que a nossa caixa d'água ainda tá cheia, então pelo menos para a próxima semana a gente vai ter água. E agora aqui na frente a gente consegue fazer uns 8 fios de varal, dá para secar tudo bem tranquilo. Mais uma cortina. Vai fazer quantos pão pra você? We didn't know just what we were leaving, but our curious hearts had us believing we'd be okay. Along the path we ventured to freedom. For what we seek, we had no reason. It was a heart whose doubt was fleeting, led us to say, what if we trip? What if we fall? What if we make a mess of? Bom dia, gente! Acordamos nesse cenário... Meio do nada! A gente olha para todos os lados, quando não tá passando carro, é no meio do nada. Mas quando passa, é bem aqui do ladinho. E tivemos uma belíssima noite, uma noite bem fresquinha, na verdade. Já vamos começar a se ajeitar aqui para pegar a estrada. Ainda temos aquela serrinha de 3.400 metros de altitude para enfrentar. Tanto a subida e depois a descida, que se eu não me engano, a Atacama deve estar uns 2.000 de altitude. E é hoje, meu amor! É hoje! E agora estamos vendo oficialmente as nossas primeiras montanhas nevadas em direção ao Atacama, no meio do deserto mais seco do mundo, gente. Olha que doideira, as montanhas cheias de neve, isso por conta da altitude, né? Quanto mais alto, mais fácil, né? A água vira gelo, vira neve. E tenho certeza que lá pro Atacama também, mesmo no calor, acho que a máxima hoje vai ser 30 graus, a gente vai conseguir ver várias montanhas nevadas. A gente viu essas montanhas logo que acordou de manhã, mas não pensou que fosse neve, pensou que fosse algumas nuvens. Mas agora abriu bem o céu e realmente dá pra ver que é neve. E chegamos no máximo de altitude, 3.400. A partir daqui vai ser só descida. E a 30 quilômetros da cidade de São Pedro do Atacama, a gente já começa a ver mais montanhas nevadas, muitas montanhas nevadas. A gente tem uma vista direta agora aqui de frente para a Cordilheira dos Andes. A gente está vendo vários vulcões também gigantes. Exatamente. A gente foi para a terra dos vulcões, né? A parte mais sul do Chile ali. Mas acho que eu nunca vi tanta montanha com topinho de vulcão assim tão reunida na minha vida. E agora que a descida começou,
eu vou até reduzir as marchas aqui, deixar o pessoal ultrapassar, porque tem bastante relato de viajante que tá de motorhome, né, acaba descendo muito rápido e no fim esquenta muito os freios, então a gente tem que ter cuidado com isso, até porque o nosso busão, se eu não me engano, tem quase 5 toneladas, né, então não dá pra gente brincar. Agora a gente vai descer direto uns 1.000 metros, uns 1.400 metros, então vai ser bastante coisa. A 6 quilômetros da cidade do Atacama. Olha isso, gente. A gente já se depara com essa vista bem do ladinho da estrada. Assim, impressionante mesmo. Aqui tá dizendo que é Cordilheira de Sal. Deve ser gigantesca, deve ir muito para lá, ó. Até lá pro final. Aqui a gente já consegue ver um pouquinho de verde, que é do pessoal que mora. Aqui na reta a gente consegue já ver a cidade de São Pedro. E tá chegando, 6 quilômetros somente. Já estamos de cara com essa paisagem. Tem um vidro quebrado aqui. Oi? Tem um vidro quebrado aqui. É vidro de carro. Parece, né? E chegamos aqui em São Pedro. A gente deixou o ônibus estacionado bem na frente do cemitério, que é onde tem bastante avaliação, que geralmente o pessoal costuma deixar. E do outro lado tem o Corpo de Bombeiros. Pelo que a gente viu, é bem tranquilo, todos os viajantes acabam parando aqui, mas chegamos e não encontramos nenhum viajante. Não sei se a gente não tá tendo muita sorte. Agora a gente vai aproveitar para dar uma caminhada, dar uma voltinha com o Zé também antes que esquente mais. A gente viu que hoje vai fazer uns 30 graus. E quem sabe na volta não tem mais motorhome por aqui. Deixamos o carro ali no cemitério, em frente ao corpo de bombeiro, que falou que era um lugar que é bem seguro. onde a gente deixou o vidro no chão ali. Sim. A gente A viu. gente parou bem na frente, aí a gente viu o vidro, aí vimos avisos, e aí a gente já ficou meio inseguro, né, porque... Aí pegou, quando nós viemos na cidade almoçar, cambiar, aí quando voltamos, eram umas 5h30, 6 horas, mais ou menos, você fica sem noção de hora. Aham. Quando viu, a porta estava aberta. E foi de Meu dia, Deus. então? Foi de dia. Eu não aconselho ficar lá, não. hein? Já estamos andando nas ruazinhas do Atacama, que a gente só via por foto, ó. Que maneiro, gente. Mas, infelizmente, agora aconteceu uma coisa que não foi tão maneira. A gente encontrou um casal brasileiro que tá viajando de caminhonete, sem barraca, sem nada, estão dormindo na caminhonete mesmo, super aventura. E acontece que ontem eles pararam no cemitério, que é o mesmo lugar que a gente parou, e o carro deles foi arrombado. Quebraram o vidro, abriram tudo, e quando eles viram, a polícia já estava lá, e a polícia disse que o intuito era de roubar a caminhonete para levar para Bolívia, que é uma coisa bem frequente que acontece aqui. E ficamos mais de meia hora conversando com eles lá, e agora a gente está bem inseguro, porque quando a gente saiu do ônibus, a gente viu o vidro quebrado lá no chão. Tava bem onde a gente estacionou o vidro quebrado, e a gente falou assim, não, esse vidro é de carro, e realmente era de carro, e eles foram assaltados ontem, né, Sim. então... No aplicativo de viajante a gente tinha visto algumas notificações, mas a última era só para 2022, né? E a gente pensou, como tem muito turista aqui e tinha poucos avisos, a probabilidade de acontecer era realmente bem baixa, mas encontrar já um casal de brasileiro numa situação dessa deixa a gente bem inseguro e infelizmente a primeira impressão acaba não sendo tão boa assim.
E a gente está passando agora pela rua Caracoles, que é a rua mais famosa aqui de São Pedro, onde tem mais lojas de artesanato, restaurantes, tem várias agências também de passeios, ó. Bastante agência, né? É bom pra gente saber o que dá pra fazer aqui. E tem bastante gente, tá bem movimentado, mas a gente pensou até que ia ter mais gente ainda, porque essa época de férias, então costuma sempre estar lotado aqui. E a gente tá ouvindo bastante português, eu acho que é um dos lugares que a gente foi que mais tem brasileiro, né? A gente fica até com mais vergonha de gravar, né? Porque é diferente quando você tá falando. E ninguém entende. Ninguém entende, ou a gente acha pelo menos é uma coisa. Agora tá cheio de brasileiro em volta. Mas aqui tem bastante brasileiro, mas ó, essa ruazinha é um charme. Tem muita coisa bonita, essas lojinhas de artesanato são lotadas. E já voltamos, tá bem quente hoje, parece que o calor aqui é um calor mais ardido, já dá até pra começar a sentir o nariz ficar mais seco. E ó, gente, que a gente tinha comentado do vidro da caminhonete, tá aqui na frente do ônibus, eles realmente arrancaram, né? Agora Toda a imagina janela. a coincidência, porque a gente pegou um caminho assim aleatório, nem foi o caminho mais curto para chegar lá na rua, a gente simplesmente foi Encontrou e o cruzou, casal. e a mulher estava na frente da caminhonete, escutou a gente falando e aí explicou pra gente o que aconteceu. Bem complicado mesmo, agora vamos pensar certinho o que vamos fazer, mas esse vídeo vai ficando por aqui, conseguimos chegar no Atacama, estamos aqui já em meio aos vulcões, olha que vista mais linda. E vai ter muito lugar lindo, vai ter muito passeio pra gente fazer aqui, mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Então é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!